Abra comigo, por favor, no Evangelho segundo João. Aliás, segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Eu vou ler somente o versículo 24. Lucas, capítulo 15, versículo 24. Abra, e assim que você encontrar, dá uma olhada se tem alguém perto de você sem o Evangelho. Se tiver alguém perto de você sem o Evangelho, aí você mostra para essa pessoa o local da nossa leitura. Lucas 15, verso 24. Quem já achou diz amém. Está escrito assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Olha que parábola linda de Jesus. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Eu vou ler pela terceira vez e quero ouvir toda a igreja repetindo em seguida, em bom tom e alta voz. Vamos lá? Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Quem crê que Deus vai falar conosco nesta noite? Seu coração está aberto para ouvir a poderosa palavra de Deus? Então desocupe as mãos, deixa o Evangelho aí no teu assento e vamos dar uma linda salva de palmas para esta palavra. E não somente aplauda, mas glorifique também. Aplauda glorificando, aplauda dizendo glória ao teu nome, Senhor. Oh Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, recebe os aplausos, recebe esse louvor. É para ti, Senhor, essa adoração. Vem falar conosco nesta noite. Fala não apenas com quem está aqui na sede da Paz e Vida em Natal, Rio Grande do Norte, mas onde tiver alguém assistindo, envia agora a tua palavra com poder, unção e autoridade, e que a tua palavra, ó Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode se sentar, por favor. Acomode-se aí no teu lugar. Veja aí se o seu celular está no modo silencioso. Deixa no modo silencioso, para nada te roubar a atenção neste momento. Queridos, o Senhor Jesus pregava muito usando parábolas. E o que é uma parábola? É uma história que, ainda que seja fictícia, ilustra verdades profundas. Esta parábola do filho pródigo que Jesus contou é uma das mais bonitas e emocionantes parábolas que ele contou. E antes de fazer qualquer ensinamento, qualquer comentário, eu quero exaltar o texto sagrado que nós temos nas mãos. Eu quero que você valorize isso aqui, porque você tem aqui nas tuas mãos a oportunidade de ler uma pregação inteira feita pelo Senhor Jesus. É muito privilégio que nós temos, amado, muito privilégio. Você pode até não ter Jesus pessoalmente segurando esse microfone pregando para você, mas você tem a certeza de que essa pregação que eu vou fazer hoje é uma pregação que Jesus fez. Então eu quero ler com você exatamente do jeito que Jesus contou, antes de qualquer coisa. Por isso eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Lucas 15 e lesse desde o versículo 11. Eu sei que é uma leitura extensa, mas é importante. É uma pregação de Jesus que você vai ler agora. Lucas 15,
A gente começou no 24, agora eu quero voltar lá no 11. Vamos lá? E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Verso 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Que parábola maravilhosa, que mensagem profunda, gente. É uma mensagem tão linda que eu poderia simplesmente ler e deixar você ir para casa com essa leitura, mas eu vou entregar para você 100% do que o Espírito Santo me passou para esta noite. Lendo a parábola do filho pródigo, nós podemos observar 2 personagens principais. Apesar da parábola levar o nome de parábola do filho pródigo, ou seja, a ênfase está no filho, eu posso dizer que o pai foi tão protagonista quanto o filho nessa história. O pai nessa história tem tanto para nos ensinar, que eu quero te mostrar dentro desta mesma mensagem 3 erros graves que esse filho chamado de pródigo, pelo fato de ter se afastado da casa do pai, 3 erros que esse filho cometeu. Erros que ele não deveria ter cometido. Mas dizem que sábio mesmo é aquele que aprende com os erros dos outros, porque dessa forma você não tem que errar como ele errou. Então eu vou te mostrar os erros que esse jovem filho cometeu, para que você não cometa os mesmos erros. E paralelamente, enquanto eu te falo dos erros do filho, eu quero te revelar as virtudes do pai. Amém? Quem aceita esse desafio de aprender isso comigo? 3 virtudes que esse pai tem, e eu acho que essa é uma mensagem ótima para hoje, que é dia dos pais, porque quem é pai vai aprender com Deus, porque ninguém é pai antes de Deus. Ele foi o primeiro de todos, ele é o Pai Supremo que está acima de todos, e ele pode nos ensinar a ser pais melhores. Então esse pai aqui da parábola de Jesus, obviamente representa Deus.
E esse filho pródigo, esse filho que se afasta, representa a humanidade se afastando da presença de Deus. Essa é uma linguagem fácil de entender. Mas vamos começar do começo. O pai tinha 2 filhos. Na linguagem judaica, na lei judaica, quando um pai tem mais de um filho, vigora uma lei chamada lei da primogenitura. A lei da primogenitura diz que o filho primogênito, o primeiro que nasce, ele tem direito a mais do que qualquer outro filho. É um direito legal e espiritual, tanto material quanto espiritual. No aspecto material, ele vai receber a maior parte da herança. No aspecto espiritual, ele vai receber as bênçãos da família. Você vê, por exemplo, que o Isaac recebeu as bênçãos do Abraão e não o Ismael. Ou seja, tinha um princípio por trás daquilo, apesar de Ismael ter nascido primeiro. Mas qual foi o filho que Deus tinha prometido para Abraão? Não era o Ismael, e sim o Isaac. Depois do Isaac, Abraão vai ter vários outros, mas qual é o filho que vai herdar a bênção? O Isaac, e não os filhos da concubina. Se você olhar para a história da Bíblia toda, esse princípio se repete. O filho primogênito é o filho que tem o direito à bênção. Mas no aspecto físico, é polêmico isso. É polêmico porque a gente hoje vive num mundo que todo mundo quer ter direito. E ninguém quer ter deveres. É ou não é, gente? É ou não é? As pessoas não querem ter deveres, mas direito todo mundo quer ter. Você falar hoje em dia, numa família com 10 filhos, que metade da herança é só do filho mais velho, é briga na certa, sim ou não? Briga na certa. A família vai dizer, não, mas não pode isso. Todo filho é filho, mas em Israel funcionava assim. Se tem um filho primogênito, a maior parte da herança é dele. Se forem só 2, 2/3 é só do mais velho e 1/3 para o mais novo. Se forem 10, metade da herança é só do mais velho e os outros 9 dividam a outra metade. Como esse homem tinha 2 filhos, então vale essa regra: 2/3 para o mais velho, 1/3 para o mais novo. Esses 2 filhos viviam com o pai, provavelmente numa fazenda muito grande, um lugar com muitas riquezas. A palavra não diz o motivo, mas diz que de repente, sem explicação, o filho mais novo chega para o pai e diz assim: pai, eu quero que o senhor me dê a minha parte da herança. Você não entendeu errado, não. O filho chegou para o pai, vivo, são, gozando de plena saúde, perfeitas faculdades mentais. Ele não estava entre a vida e a morte ligado nos aparelhos, não. Estava super bem de saúde. E o filho chega para o pai e fala: eu quero a minha parte da herança agora. Eu não quero esperar a tua morte, porque a lógica é quando o pai morre, o filho herda os bens do pai. Essa é a lógica, sim ou não? Sempre foi assim. Mas esse filho chega para o pai e diz: eu quero a minha parte da herança. É estranho, sim. É estranho. Mas esse filho fez isso. E quando o pai ouve essa indagação do filho, provavelmente ele vai tentar dissuadi-lo dessa ideia absurda. Só que o filho estava resoluto: eu quero a minha parte da herança. E o que o pai faz? O pai aceita. Está escrito aqui que ele repartiu por eles a fazenda. Logo depois o filho pega as coisas que lhe pertencem e some no mundo. Eu vou começar a te revelar os erros aqui. Anote se quiser. O primeiro erro que esse filho comete, quando ele chega para o pai e diz: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Estando o pai vivo e com perfeita saúde, o que esse filho está fazendo? Ele está querendo antecipar o tempo da bênção.
na vida dele. É natural que aquela fazenda que pertence só ao pai, quando chegar a hora, vai ser metade de um, ou melhor dizendo, 2/3 de um, que é o filho mais velho, e 1/3 vai ser daquele filho mais novo. É fato que uma parte daquela riqueza será dele. Só que aquele jovem não quer esperar. Aquele jovem não quer aguardar o tempo determinado. Então qual é o primeiro erro do filho pródigo? Querer as bênçãos antes do tempo. Repita comigo: querer as bênçãos antes do tempo. Não há erro nenhum em você querer as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Não há problema nenhum em você desejar que as promessas se cumpram. Não há problema nenhum em você querer que a tua vida melhore. Não há problema nenhum em você querer conquistar, crescer, prosperar e etc. Tudo que você tem desejado, Deus quer te dar. Mas você precisa entender que há um tempo determinado por Deus para tudo na vida da gente. Eclesiastes capítulo 3, marque aí em Lucas, que eu já volto aí. Eu quero te mostrar em Eclesiastes 3, que na vida da gente tudo tem um tempo determinado. E o primeiro erro desse filho pródigo é exatamente querer antecipar as coisas, querer as bênçãos antes do tempo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Está vendo isso, gente? Tudo tem um tempo determinado, tudo. Isso se aplica à vida material, espiritual, ao trabalho, aos sonhos, às promessas de Deus. Tudo na sua vida e na minha tem um tempo que quem determina é Deus. Todas as vezes que uma pessoa quer algo antes do tempo, aquilo não vai dar certo, aquilo vai dar problema. Quem sabe cozinhar aqui, levante a mão. Quem sabe cozinhar? Quem cozinha sabe que na cozinha as coisas têm um tempo para acontecer. Você faz um bolo, você coloca o bolo para assar, tem um tempo para tirar do forno, não tem, queridos? E se tirar antes do tempo, o que acontece com o bolo, hein? Ele vai ficar ruim, né? Vai dar errado, vai murchar, enfim, vai acontecer alguma coisa lá que não vai dar certo. Quem dirige sabe que quando você está num carro manual, há um tempo para você engrenar as marchas do veículo. Quem já dirigiu Fusca, quem já dirigiu Brasília, o primeiro carro que eu andei era uma Brasília 1980, que você ouvia tudo, o motor daquele carro é dentro do carro, então você ouve o motor mais do que a voz do motorista que está do seu lado. Então você anda ouvindo aquele barulhão do motor, você tem que saber a hora de passar a marcha certa, no tempo. E você ficava tão treinado naquilo que se a embreagem quebrasse, você passava mesmo sem embreagem. Por quê? Porque tem um tempo para entrar a marcha. Uma gravidez tem um tempo para a criança nascer, tem ou não tem? E quando a criança nasce antes do tempo? Pode ser que viva, pode ser que não, pode ser que sobreviva, mas seja aquela criança muito doentinha, muito problemática. Por quê? Porque não foi antes do tempo. Então em qualquer área da sua vida você precisa entender que há um tempo. Na vida com Deus não é diferente. Sabe aquela promessa que Deus te fez? Lembra? Quem tem promessa de Deus na sua vida aqui? Quem tem? Está de pé, viu? A promessa de Deus para a tua vida está de pé. Vai acontecer. Agora deixa eu te avisar. Tem um tempo. E quem determina esse tempo não sou eu e nem é você. Quem determina esse tempo é quem? É o nosso Deus. Então não adianta você dizer, mas eu estou com pressa. Mas eu quero agora. Não é assim que funciona. Você precisa entender que tudo na tua vida vai acontecer no tempo determinado. Pastor, eu não quero esperar. Se você não quiser esperar o tempo de Deus para a tua vida, você estará cometendo o mesmo erro que esse jovem, quando chegou para o pai dizendo, me dá agora a minha parte da herança. E eu quero falar agora da primeira virtude do pai.
Diz para você que eu vou te mostrar 3 erros do filho e 3 virtudes do pai. Sabe qual é a primeira virtude do pai? É que ele não interfere no livre-arbítrio do filho. Quando o filho insiste na ideia, eu quero a minha herança agora, o que o pai faz? Chora aos pés do filho e diz: não, meu filho, por favor, não vá embora. É isso que o pai faz? Meu filho, eu já te expliquei que não é o tempo, eu já te expliquei que não é assim que funciona, mas já que você insiste em querer agora, então toma. Está escrito aqui no verso 12, parte B, e ele repartiu por eles a fazenda. Esse pai representa quem, minha gente? Quem? Deus. Como é que Deus age na minha vida e na sua? Ele te dá conselhos, Ele te orienta, Ele te avisa. Você não quer obedecer? Ele não te obriga. Deus é assim. Deus te mostra a direção, Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma orientação. Você não quer seguir a orientação? Deus não vai te obrigar a fazer a vontade dEle na marra. Deus vai deixar você usar o seu livre-arbítrio. Deus nunca interferiu no livre-arbítrio do ser humano e até hoje Ele não interfere e nunca vai interferir. Nós, como pais, fisicamente falando, temos que aprender com Deus isso. Porque enquanto os nossos filhos são pequenos, a gente consegue dominá-los, né? Mas aproveite enquanto os seus filhos são pequenos e ensine com exemplo, exemplo e exemplo. Porque vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir simplesmente dizer as coisas e eles vão fazer. Porque aí vai chegar uma hora que eles vão optar pelo seu livre-arbítrio, pelas suas próprias decisões. E Deus é assim, Ele deixa a pessoa decidir. Quando aquele jovem viu que o pai aceitou e deu 1/3 da fazenda, eu queria que você imaginasse uma riqueza extraordinária. Agora pensa em 1/3 dessa riqueza. 1/3 dessa riqueza que esse pai dá a esse filho é mais dinheiro do que você jamais viu na sua vida ou pensou ver. Aquele pai percorre vários hectares de terra com o filho, mostrando: meu filho, tudo isso aqui que você está vendo é 1/3 da minha fazenda, essa aqui é a parte que te pertence. Ele vai andando com o filho naquela fazenda e mostrando aquele gado de raça, aquele gado bonito, saudável, dizendo: meu filho, essas cabeças de gado que você está vendo aqui são todos da tua parte que te pertence. Ele vai mostrando aquela plantação bonita e ele diz para o filho: está vendo tudo isso aqui? Toda essa plantação faz parte do 1/3 que te pertence. Os olhos do garoto brilham. E quando o pai diz: tudo isso que você viu é teu, faça o que quiser. Qual que é a decisão do filho? No dia seguinte, ele acorda às 5 horas da manhã e vai para o curral ordenhar as vacas, porque agora ele é um fazendeiro de mão cheia. É isso que ele vai fazer? No dia seguinte, ele reúne os empregados e faz uma reunião e diz: olha, a fazenda agora está sob nova direção e eu vou botar para quebrar porque eu quero fazer esse negócio funcionar. É isso que ele vai fazer? Ele quer trabalhar? O que ele quer? Ele quer curtir. Então ele olha para aquele monte de terra, para aquele monte de animais, e ele diz: isso aqui vai me dar um trabalho medonho. Eu não quero isso. Eu tenho que me livrar disso aqui, eu quero fazer dinheiro. Então ele chama o vizinho do lado, e ele diz: está vendo essa terra aqui? É a minha parte da fazenda. O meu pai me entregou a minha parte da herança. Eu estou disposto a te vender, você quer comprar? Ele nunca fez negócio na vida. Ele não faz ideia de quanto custa uma cabeça de boi. Ele não faz ideia de quanto custa 1 hectare de terra. Ele não faz ideia do preço que tem aquela colheita. Ele não faz ideia de quanto vale aquilo. Ele tem uma fortuna na mão e não sabe. Mas ele chega para o vizinho e, como quem quer se livrar de alguma coisa rápido: você já vendeu alguma coisa rapidinho, estava com pressa de vender? Quem já fez isso alguma vez? Você sabe que toda vez que a gente vende apressado, a gente perde dinheiro, né? Você está com pressa de vender, então você vende abaixo.
Ele vendeu aquela fazenda para o vizinho a preço de banana. Vendeu aquele gado, vendeu aquela colheita, vendeu tudo, porque ele queria o dinheiro. E quando ele tem o dinheiro na mão, o que ele faz? Volte em Lucas capítulo 15, versículo 13. E poucos dias depois, não deu mês, não deu um semestre, não deu um ano, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, circule tudo. Esse tudo aqui é 1/3 da fazenda, é uma fortuna. Ele pega esse tudo que ele tinha e partiu para uma terra longínqua. Aqui está o segundo erro do filho, eu quero que você registre isso. O segundo erro do filho é não saber sair de casa. Não saber sair de casa foi o erro daquele filho. Você sabe que todo filho um dia sai de casa. Todo filho um dia sai de casa. Isso é a coisa mais normal do mundo. Você que, pais que estão me ouvindo aqui, teu filho é pequeno, já coloca na tua cabeça, viu? Ele vai embora. Uma hora ele vai embora. É assim a vida. Você tem que aceitar isso. O teu filho não vai ficar do seu lado para sempre. Vai chegar um momento em que o teu filho vai olhar para você e vai dizer: pai, mãe, muito obrigado por tudo, eu amo vocês, mas olha, agora eu quero seguir a minha vida. Esse dia vai chegar. Esse dia chegou para mim. Esse dia chegou para você e vai chegar para os seus filhos também. É assim que funciona. Só que há uma forma certa de sair de casa. Sabe quando você chega para o teu pai e diz assim: pai, eu vou embora de casa porque eu arrumei uma mulher que eu acredito que é a mulher da minha vida. Então eu vou me casar, eu vou constituir uma família. O pai ouve o filho dizendo isso e fica como? Orgulhoso, feliz da vida. Ele até ajuda: meu filho, eu vou te ajudar a você montar a tua casa, eu vou te ajudar, vamos fazer uma festa de casamento. É assim ou não é? Por quê? Porque ele está saindo pela porta da frente. Quando o filho não sai assim, mas sai por outros motivos: olha, meu pai, eu tenho uma carreira promissora, eu consegui um trabalho em tal lugar e é importante que eu vá para lá, então eu vou a trabalho, eu vou morar sozinho, mas eu vou porque eu quero trabalhar nessa área. O pai apoia, está indo pela porta da frente. Ou às vezes o filho sai de casa porque vai estudar fora, vai fazer um intercâmbio, vai, sei lá, fazer um estudo mais profundo e vai morar lá no campus. Uma coisa desse tipo é sair pela porta da frente. O pai fala para todo mundo: eu tenho um filho que está estudando, eu tenho um filho que casou, eu tenho um filho que fez isso ou aquilo. Como é que esse filho saiu de casa? Brigado com o pai. Não deu um abraço. Não teve um obrigado por tudo, não teve um beijo, não teve uma despedida. Ele saiu da forma errada. Eu quero trazer isso aqui para a tua vida hoje. A palavra diz que a gente tem que ser bendito ao entrar e bendito ao sair. Como é que você tem saído dos lugares onde um dia você entrou? Tem gente que entra em vários lugares e todo lugar de onde ela entra, ela sai com problema. De todo lugar onde ela entra, ela sai brigada. Ela entra num lugar para trabalhar, ela sai de lá mandada embora com processo trabalhista, briga com o chefe, arruma confusão com todo mundo. Ela chega num lugar para morar, ela sai de lá jurada de morte dos vizinhos, brigada com todo mundo. Tem gente que chega numa igreja, Deus planta ela numa igreja. De repente ela diz: não, eu vou sair dessa igreja, eu não vou mais ficar nessa igreja, porque isso e porque aquilo. E a pessoa encontra milhares e milhares de motivos para justificar a sua saída. Mas quando na verdade o problema está nela. O problema aqui não é o pai, o problema aqui não é a fazenda, o problema aqui é o filho. O filho que não sabe sair. Não saia da forma errada. E não saia na hora errada. Fique no lugar onde o Senhor te colocou. Quem recebe essa palavra na sua vida?
Todas as vezes que você sai na hora errada, sai da forma errada, a sua trajetória vai ser problemática. A história desse filho está aqui para provar isso. E aí depois que ele sai de casa, diz o texto sagrado, que ele ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. É o mesmo que dizer que ele pegou toda aquela fortuna e torrou tudo na farra. Sabe qual é o terceiro erro do filho pródigo? Anote aí. É achar que o dinheiro compra tudo. Quando ele estava cheio de dinheiro no bolso, porque ele vendeu 1/3 da propriedade do seu pai, 1/3 do gado do seu pai, 1/3 da colheita da fazenda, ele vendeu tudo, pegou aquele dinheiro todo e levou com ele. E aquele dinheiro ele usou para viver uma vida desregrada. Então, enquanto ele tem dinheiro, ele está rodeado de pessoas, ele vive uma vida de ostentação, de luxo, de riqueza, de farra, de festa. Qual que é a ilusão que ele tem? De que o dinheiro compra tudo. E é bom que se diga isso, você precisa ouvir isso. Nós vivemos num mundo capitalista, onde tudo gira em torno de ter e não de ser. É verdade ou não é? O que você é, não importa. O que importa é o que você tem. É assim que o mundo hoje está vivendo. Mas não se iluda, o dinheiro não compra tudo. Por exemplo, o dinheiro compra casa. Compra. Se tiver algum corretor de imóveis aí, você pode procurar no final da reunião, que ele tem casa para te vender. E se você tiver dinheiro para comprar, ele vai te perguntar: você quer comprar uma casa de que tipo? Aí você fala: eu quero comprar uma casa geminada. Não, eu quero uma casa ampla, eu quero uma casa de 2 pavimentos, 3, eu quero uma casa grande. Não, eu não quero casa, eu quero apartamento, eu quero cobertura. Tem, todo tipo de casa que você imaginar tem, é só ter dinheiro para comprar. É a verdade ou não é? E quem tem dinheiro compra a casa que quiser, mas dinheiro não compra um lar. Ouça isso, o dinheiro compra a casa, mas não compra o lar. Pastor, e não é a mesma coisa? Óbvio que não. Casa é o imóvel, lar é a família, é aconchego, é paz, é tranquilidade, é alegria ao lado das pessoas que você ama. A prova de que dinheiro compra a casa, mas não compra o lar, são as notícias que a gente vê de vez em quando. Quem aqui já teve notícia de alguma pessoa dando um tiro na cabeça dentro de um apartamento de luxo? Alguém já ouviu falar nesse tipo de coisa? Já ouviu falar de alguém se suicidando do alto de uma cobertura num prédio de primeira classe? Já ouviu falar nisso? Já ouviu falar em gente se drogando, se prostituindo ou tomando remédio até morrer dentro de uma mansão maravilhosa em condomínio fechado? Já ouviu falar isso? A pessoa teve dinheiro para comprar tudo aquilo ali, mas ela não tem paz. Então ela tem casa, mas não tem lar. O dinheiro te oferece essa ilusão. O dinheiro te compra colegas, mas não te compra amigos. Quem tem dinheiro tem colega demais, já notou? Já notou que quem tem dinheiro está cheio de gente em volta? É um monte de colegas que você arruma, impressionante. E rapidinho os colegas dos seus colegas viram seus colegas também. E aí você dá uma festa e pipoca de gente para todo lado. E toda hora chega mais um, mais dois, mais 10. Por quê? Porque você é legal. Você paga a cerveja, você paga o churrasco, você paga a piscina para todo mundo, o lazer, a fazenda, você tem dinheiro. Então aquele jovem, ele estava na ilusão de que ele era popular, de que ele era querido. O dinheiro compra colegas, mas não compra amigos. Amigos são pessoas que Deus coloca no teu caminho. Você tem amigos? Dá glória a Deus por isso e valorize essas pessoas, porque o teu amigo é aquele que, se você tiver dinheiro, ele está do seu lado. Se você não tiver dinheiro, ele está lá do mesmo jeito. O teu amigo é aquele que, quando você está dando uma festa, ele é o primeiro que chega e é o último que sai. Mas quando você está doente, ele também está lá do seu lado.
Quando você está num velório, ele está lá do seu lado. Quando você sofre um acidente ou fica doente, ele vai para o hospital e fica lá naquela cadeira dura lá do seu lado, naquela poltrona lá do seu lado. O amigo é aquele que, quando você não tiver nada para lhe oferecer, ele vai estar lá simplesmente para lhe fazer companhia. Esses são os amigos. E a estatística comprova que todos nós não conseguimos ter mais do que 12 amigos. Interessante isso, né? A psicologia informa isso para a gente. Você não vai ter mais do que 12 amigos. Você pode ter muitos colegas, seguidores de monte. Agora, amigos de verdade. Quantos amigos Jesus tinha, hein? Quem sabe aí? Quantos amigos? Seguidores ele tinha milhares. No dia que ele multiplicou o pão e peixe, era gente que não acabava mais, que estava lá ouvindo a pregação de Jesus e o seguindo por 3 dias seguidos. Então ele tinha muitos seguidores, mas quem que ele dizia? Eu chamo de amigos, só os 12 discípulos. Valorize os amigos, viu? Esse rapaz está iludido, achando que dinheiro compra tudo, só que o dinheiro acabou. E quando o dinheiro acabou, ele se vê sozinho mais uma vez. Versículo 14: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. A pessoa se ilude com esse mundo, a pessoa se ilude com os encantos desse mundo, mas chega uma hora que ela vai se decepcionar, como esse rapaz se decepcionou. Você já ouviu falar em fundo do poço? Essa expressão, fundo do poço, é literalmente onde esse rapaz vai chegar. O versículo 15 diz que ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Para mim e para você, criar porcos não é problema, porque nós brasileiros consumimos carne de porco sem problema nenhum. Nós comemos feijoada uma vez por semana, se deixar. Quem tem restaurante serve feijoada uma vez por semana e não sobra. Restaurante que faz feijoada toda sexta-feira, você pode ver lá, sexta-feira, aquela fila de gente, come tranquilo. Porque nós brasileiros não temos problema nenhum com a carne de suíno. Pelo contrário, apreciamos muito. Agora, o judeu não come carne de porco, mas de jeito nenhum. Em hipótese alguma, nem frita, nem assada, nem cozida, nem na feijoada, nada, de forma nenhuma. E se ele não come, é óbvio que ele também não cria. Então imagine para esse rapaz que foi criado dentro de uma cultura judaica, que não aceita a carne de porco. Imagina como é que foi para ele se ver apacentando aqueles animais. Ele olhava para si mesmo e dizendo: será que eu estou sonhando? É um pesadelo isso aqui ou é verdade? E o pior é que ele estava numa necessidade tão grande que ele tinha vontade de comer aquele alimento dos porcos. Tudo bem que esse alimento aqui, que a gente lê no versículo 16 como bolotas, algumas traduções dizem alfarrobas, não é lavagem, viu? Não é. Se você acha que isso aqui é lavagem, restos de comida, não é. Alfarroba é diferente de lavagem. O fruto da alfarrobeira, os porcos gostam, é saudável para os animais, mas vamos combinar que não é um tipo de comida que enche os olhos de uma pessoa. Não é o tipo de alimento que eu gostaria de comer, que você gostaria de comer. Só que a necessidade dele é tão grande que ele olha para aquela comida e ele deseja. E a miséria que ele está é tão grande que nem a comida dos porcos lhe dão. Deixa eu te abrir os olhos sobre o diabo. O diabo vai te enganar, vai te seduzir, vai te levar para longe da casa do Pai. E quando você estiver longe da casa do Pai, ele vai te deixar ali, morrendo à míngua. Não vai lhe dar nada. Quem pensa que o diabo dá alguma coisa está enganado. O diabo mente, seduz, engana e no final deixa a pessoa lá perecendo.
Quando aquele jovem estava já doente, fraco, ele teve um momento de reflexão. E eu louvo a Deus porque Ele é tão bondoso, que Ele se aproveita dos momentos em que a gente está na pior, para visitar a nossa consciência. Dá um glória a Deus por isso. As nossas consciências pregam para a gente. Quando aquele rapaz estava lá cuidando dos porcos, ele parou e pensou: peraí, eu não tinha que estar aqui. Eu não precisava estar passando por isso. Eu sou filho de um homem rico. Nem os trabalhadores do meu pai que cuidam do serviço pesado da fazenda têm uma vida dessa que eu estou vivendo. Eu não tinha que estar passando por isso. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a casa do pai. Quando ele tomou essa decisão, a decisão mais acertada da vida dele, duas atitudes que ele vai ter agora vão ser fundamentais para a restauração. E eu quero que você grave essas duas atitudes, porque talvez são essas duas atitudes que você precisa ter hoje: confissão e humilhação diante de Deus. Quais são as duas atitudes? Confissão e humilhação. É quando ele diz assim: eu voltarei para a casa do pai e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu, contra Deus e perante ti. Quando ele diz: eu pequei contra o céu e perante ti, o que significa eu dizer para Deus: Deus, eu pequei? Qual que é o nome disso? Confissão. E o que a Bíblia fala sobre confissão? Dá um pulinho comigo lá em Provérbios 28, 13. Vá comigo lá. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Enquanto a pessoa ficar escondendo os pecados, fugindo da responsabilidade, não vai adiantar nada. Mas a hora que ela confessar, a hora que a pessoa chega diante de Deus e fala: Deus, eu estou aqui na tua presença e eu confesso, eu errei, eu pequei, eu caí, mas eu me arrependo. Você está dando o primeiro passo para a restauração. Confissão. E por que humilhação? Porque quem confessa o pecado tem que assumir que é pecador e chegar por baixo. Aquele rapaz não pode voltar para casa dizendo: ei, o rei chegou, hein? O chefão chegou. Ele não pode fazer isso. Ele errou. Então ele tem que chegar por baixo. Ele diz consigo mesmo: eu voltarei para a casa do pai, mas quando eu chegar lá, eu vou dizer para ele que eu pequei, que eu não sou digno nem de ser chamado de filho, mas que eu quero ser pelo menos um trabalhador da fazenda de meu pai. Eu quero que o pai me receba como um dos seus trabalhadores. Quando ele diz: eu quero que o pai me receba como um dos seus trabalhadores, ele está se humilhando. O que diz a palavra de Deus? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Você veio hoje aqui nessa igreja, você já deu um passo importante. Você já deu um passo importante. O fato de você ter saído da tua casa. Eu não sei se você veio aqui porque alguém te convidou, se você veio aqui porque me assistiu na TV dizendo: venha na paz e vida. Eu não sei se você veio porque passou aqui na porta. Uma coisa eu tenho certeza: o Espírito Santo de Deus te colocou aqui dentro dessa igreja hoje. Você não está aqui por acaso. Você foi trazido por Deus. Agora você precisa de duas atitudes: confissão. Você precisa confessar, mas não para mim, não para a igreja. Ninguém aqui vai pegar o microfone e ficar dizendo: eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Não. É confessar para o Pai. É dizer: Pai, eu pequei, eu fiz tudo errado, eu andei longe da tua presença. E depois da confissão, a humilhação. Pai, o Senhor me recebe de volta. Quando o jovem disse: eu voltarei para a casa do pai, ele se levantou e foi. Você sabe qual é o problema de muitos filhos pródigos hoje, do século 21? É porque muitos filhos pródigos de hoje
dizem que vão voltar e não voltam nunca. Quem conhece alguém assim? Você chama ele para vir, ele diz, eu vou nessa igreja, eu vou voltar. Só que você vira as costas, ele enxuga as lágrimas e continua lá. Assiste um programa de TV, o pastor faz aquela pregação ungida pelo Espírito Santo, a pessoa se derrama ali, sente que Deus está falando, mas depois que acaba a pregação, ela troca de canal e continua vivendo como estava antes. Aquele jovem disse consigo, eu vou voltar, e voltou. Se levantou e foi ao encontro do Pai. Versículo 20, eu voltei para Lucas 15. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o o seu pai. Dá glória a Deus, minha gente. Eu tinha que te dar 3 virtudes do pai, já dei uma. O pai não interfere no livre-arbítrio. A segunda virtude do pai, sabe qual é? O pai não guarda mágoa. Diga bem alto, o pai não guarda mágoa. Você já entendeu que o pai é Deus, né? Que você é o filho, né? E que você na condição de filho já aprontou muito. E que o pai tem 1 milhão de motivos para não querer olhar nem na tua cara, para te amaldiçoar, para te escorraçar. Mas apesar de ter esses motivos, o pai não guarda mágoa. Aquele filho aprontou todas e foi embora sem dar nem tchau. Mas aquele pai continuou amando aquele filho, continuou torcendo para que aquele filho voltasse. Prova disso é que quando ele ainda estava longe, o pai o viu. Se o pai o viu, significa que o pai, ele ficava todo dia ali, olhando no horizonte, dizendo, ele volta, um dia ele volta. Eu tenho que te dizer isso da parte de Deus. Lá onde você estava, o pai te olhava e te dizia, um dia ele volta, um dia ela volta para minha casa, para minha presença. O pai nunca tira os olhos do filho, nunca se esquece dele. A pessoa pode ter errado quanto for, pode ter caído, pode estar suja, porque como é que você imagina que aquele filho voltou para casa? Ele saiu de casa feito um príncipe, aquele cabelo sedoso, aquela pele bem tratada, cheio de anéis de ouro no dedo, vestindo linho, né? Como é que você acha que ele voltou? Imagina aí, como é que você acha que ele voltou? Ele não tem mais ouro, ele não tem mais roupa bonita de linho, ele não tem mais aquele cabelo bonito, aquela pele sedosa. Ele agora está magro, doente, barbudo, cabeludo, feio, fedendo. Ele está um trapo humano. É assim que ele volta. Você pode ter chegado hoje aqui na igreja, bonitinho, cheirosinho, tomou banho, se arrumou, vestiu tua roupa de domingo, né? Veio para a igreja. Mas Deus está te vendo espiritualmente. Ele não está lhe vendo com essa roupa que você está aí agora. E você pode até estar bonito assim como você está agora fisicamente, mas talvez por dentro, espiritualmente, você está como aquele filho pródigo, doente espiritualmente, sujo pela lama do pecado. Mas mesmo nessa situação, olha como é que o pai fez quando viu o filho. Versículo 20, e quando o viu, se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Isso é amor. Sabe qual é a terceira virtude do pai? A terceira virtude do pai é que ele oferece ao filho perdão, misericórdia e graça. Repita, perdão, mais alto, perdão, misericórdia e graça. Primeira coisa, perdão. Quando o pai encontrou o filho, o que é que o filho mereceria ouvir? Pensa um pouco. O que é que o filho merecia ouvir? Seu moleque, olha como é que você tá. Eu não te disse. Era daí para pior que ele merecia ouvir. É ou não é? Merecia um supapo, merecia um chacoalhão. Mas o que o pai fez? O abraçou e o beijou. Isso é perdão. Queridos, dentro da família nós temos que resgatar essa palavra que está esquecida, chamada perdão.
Infelizmente existem muitos lares onde a frase já está pronta. Eu não disse, eu não falei, e esse tipo de frase aí não ajuda nada. Quando alguém chega doente, espiritualmente, caído, fraco, dizer eu não disse, eu não falei, não vai adiantar nada. Quando a gente recebe um filho pródigo, alguém que se afastou da casa do pai, a última coisa que você vai ouvir da minha boca ou da boca de qualquer um aqui é: eu não falei que era isso que ia acontecer, eu não disse. Não, o pai não agiu assim. O pai ofereceu perdão. Além de perdão, ele ofereceu graça. Sabe o que é graça? É quando você é tratado de forma que você não merece ser tratado. Isso é graça. Ele merecia uma bronca, ele merecia uma surra, ele merecia desprezo. Mas olha o que ele recebeu, versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ele ganhou vestes novas. Sabe o que aquelas vestes novas representam? A restituição da sua dignidade, porque veste fala de dignidade. Quando ele chegou maltrapilho, sujo e rasgado, o pai falou: não, filho meu não fica vestido desse jeito, deixa eu te dar vestes novas. Espiritualmente Deus quer colocar vestes novas em cada um de nós aqui. E eu não estou falando da roupa que você está trajando, eu estou falando de uma veste espiritual limpa, lavada no sangue do Cordeiro de Deus. O pai falou: coloca um anel no dedo dele. Sabe o que representava o anel naquela cultura? O anel representava a autoridade. Era fácil de você saber quem que era o patrão numa propriedade daquele tamanho. O patrão era sempre o cara que tinha um baita de um anel no dedo. Aquele anel ali, na época antiga, onde não existiam os contratos, as procurações, os carimbos como hoje, era aquele anel ali a prova de que eu dei autorização. Então eu pegava uma cera quente e aquele símbolo do anel era gravado nas folhas, nos contratos, nos compromissos. O pai pegou aquele anel para colocar no dedo do filho. É uma forma de dizer: você vai voltar para casa não como um empregado qualquer, mas você vai voltar para casa com a autoridade de filho. Ele foi restituído à sua autoridade. Ele foi restituído também na sua libertação, porque ele chegou descalço. Na antiguidade, os descalços eram os escravos. Não precisava perguntar se a pessoa era escrava, era só olhar os pés. Se estava descalço, era escravo. Quando ele disse: coloca sandálias nos pés, era uma forma de dizer: o meu filho não vai ficar aqui na condição de escravo, mas na condição de herdeiro. Quem entendeu essa parábola de Jesus? Então fica de pé no teu lugar, por favor. Jesus fez essa pregação, e por vontade de Deus essa pregação está aqui na palavra de Deus, para que eu e você sejamos instruídos. Fecha os teus olhos um instante, por favor. Eu sei que o Espírito Santo já falou ao teu coração, mas agora é o momento de você decidir, como aquele filho pródigo decidiu. Aquele filho disse: eu voltarei para a casa do pai. E ele voltou mesmo. Eu não sei há quanto tempo, filho pródigo, filha pródiga, você está longe da casa do pai. Eu não sei por qual motivo, filho pródigo, filha pródiga, você se afastou da casa do pai. Mas uma coisa eu sei: o pai nunca tirou os olhos de você, o pai nunca te esqueceu, e ele sempre esteve aqui te esperando. E hoje, quando você veio, o coração do pai se encheu de alegria. O pai só estava esperando esse momento de você sair do teu lugar e vir correndo aqui para o altar para se encontrar com ele. Pastor, eu sou essa pessoa. Vem, vem, filho pródigo, vem, filha pródiga, vem mesmo. E eu quero que todos os filhos pródigos que estão aqui venham, não é só eles não.
Você que diz assim: pastor, eu acho que essa palavra é para mim. Eu já estive na igreja, mas eu me afastei da casa do Pai por uma série de motivos. Eu não vou te perguntar o motivo, eu só quero que você volte, venha. Pode vir, o Espírito Santo está te chamando. Não sinta vergonha, venha. Oh glória. Talvez você não quer reconhecer, porque às vezes a gente diz assim: não, eu não estou desviado. Eu não estou desviado. Eu parei um pouquinho de ir na igreja. Eu não estou indo como eu ia antes. Mas desviado eu não estou. Tá bom. Você está assim vindo na igreja já tem quanto tempo? Ih, pastor, esse ano eu acho que eu ainda não vi nenhuma vez. Deixa eu só te lembrar que nós estamos em agosto, viu? 8 meses que você não vem na casa do Pai e você acha que não está afastado? Filho pródigo, filha pródiga, volta, o Pai está te esperando. Tem mais alguém que quer vir para cá? Eu vou fazer uma oração pelos filhos pródigos. Eu vou fazer um último apelo, que é para você que diz assim: pastor, eu não sou necessariamente um filho pródigo que saiu da casa do Pai. Eu ainda estou na casa do Pai, mas para falar a verdade, eu não estou bem espiritualmente. Eu tenho estado fraco espiritualmente. O meu tempo aqui não me permitiu continuar a leitura, mas se você continuar a leitura, você vai perceber que tinha um outro filho na história que ficou dentro de casa. E esse filho que ficou dentro de casa estava tão perdido quanto o mais novo. A diferença é que um se perdeu fora de casa, o outro se perdeu dentro de casa. Tem muita gente perdido dentro da casa do Pai. É aquela pessoa que até vem para a igreja aos domingos, às vezes durante a semana, mas está fraca espiritualmente, não tem força para orar, para ler a palavra, para buscar a Deus. Você que está se sentindo fraco na fé, sai do seu lugar e vem para cá também, porque eu vou orar por você e o poder de Deus vai se manifestar na tua vida e vai te fortalecer. Pode vir, venha. Se você está se sentindo fraco na fé, vem para cá. Você pode dobrar o joelho? Se puder, faça isso. Isso, você que está chegando, vai dobrando o joelho também. Deixa eu falar com você que está me assistindo à distância de qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil. Essa palavra é para você também. Jesus está voltando. E não é tempo de você brincar. Não há tempo de você continuar afastado. Filho pródigo, volta para a casa do Pai. Aí onde você está, aí na sua casa, aí no seu trabalho, tem um celular agora com você, uma televisão, um computador, não sei de que forma você recebeu essa mensagem, mas entenda, Deus está usando esse meio para chegar até você e te dizer que você, ainda que seja pródigo, continua sendo filho e filha amado do Pai. Aí onde você está, se você puder dobrar o teu joelho, aí na tua casa, faça isso. Se não der para dobrar o joelho, então pelo menos repita esta oração que eu vou fazer junto com essas pessoas que estão aqui na sede da Paz e Vida em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Vocês que estão de joelhos, por favor, coloque a mão sobre o coração. Repita comigo esta oração. Diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu entendi o que o teu Espírito Santo ministrou ao meu coração. Eu não quero mais ficar longe da tua presença, nem por mais um dia, nem por mais um minuto. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu entristeci o teu Espírito Santo. A partir de agora, me ajuda a perseverar na tua presença até o dia glorioso da tua volta. Meu Deus, escreve o meu nome no livro da vida, de onde nunca mais ele sairá. Continue com os olhos fechados que eu vou orar por você. A igreja que ficou no lugar, você está firme na fé? Estenda as mãos para cá, interceda por essas pessoas. Meu Deus e meu Pai, Senhor, tua palavra diz que o pai fez uma festa linda quando o filho pródigo voltou para casa.
E eu sei que agora no céu tem uma festa linda acontecendo, por causa desse filho pródigo que voltou, por causa desta filha pródiga que voltou. Os anjos agora estão cantando e dançando na tua presença, e toda esta igreja agora está feliz e glorificando ao seu nome, por cada um desses filhos pródigos que voltaram. Agora, meu Deus, a minha oração é para que esta pessoa nunca mais se afaste de ti, nunca mais se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que permaneça firme na fé até o dia da tua volta. Que assim seja. Amém. E graças a Deus, glória a Deus. Pode se levantar.